Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou André Lobão e comigo estão Júlia Caldas, Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Boa noite. Boa noite. Oi, gente, boa noite. No programa de hoje, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Na entrevista de hoje, vamos receber Carla Rolando Mello, que é professora de Relações Internacionais, especialista em estudos islâmicos e mestra em estudos estratégicos internacionais pela URGS. Lembrando a quem nos acompanha que agora estamos no Instagram, no @Oriente Médio em Revista, nos sigam por lá. E não esqueçam também de se inscrever aqui no canal e deixar a curtida no vídeo dessa transmissão. Então, agora, começando o programa, vamos ao nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Pessoal, tá tudo de ponta cabeça. E o PIG ajuda a gerar mais confusão ainda. Vamos lá. Houve um atentado, um ato individual de um egípcio que tem a condição de refugiado nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos. Neste ato, o egípcio pegou algo parecido com um lança-chamas ou botou fogo no extintor de incêndio e tentou atingir manifestantes sionistas que diziam que queriam a libertação dos reféns, mas não tinham uma palavra contra o genocídio em Gaza. Como foi taxado o ato do egípcio? Um atentado antissemita. Eu não entendo mais nada. O único semita do atentado antissemita foi o semita que cometeu o atentado. Porque aquelas pessoas supostamente eram vítimas inocentes, defendendo só um genocídio de 50 mil pessoas, desde que libertem 25 prisioneiros políticos e não os 11 mil que estão na masmorra palestina. Aquelas pessoas não eram semitas. Assim como aquele casal em Washington não era semita. E logo na sequência, a mídia sionista traz a manchete: Intifada Internacional. Quem dera que fosse. Quem dera que fosse. O Mohamed, nosso colega, fez uma bela nota videográfica mais cedo que debate esse tema. Aí vamos trazer para o Brasil. O presidente Lula dá uma entrevista coletiva na manhã dessa terça-feira, 3 de junho, onde ele condena o genocídio que ocorre na faixa de Gaza e usa termos que quem é do apoio à Palestina nem usa, como o povo judeu sabe o que é isso, ou coisa parecida. Enfim, apelando para uma razão da oposição israelense ou da cidadania israelense, que nunca vai ter paz. Será que eles querem ter paz? Logo de cara, a Embaixada de Israel se coloca como se fosse um partido político no Brasil e tem repercussão justamente dos veículos de comunicação que, em tese, apoiaram a eleição de Lula, criticamente, mas apoiaram, e evitaram o golpe de Estado de Bolsonaro, incluindo o G1, incluindo a Rede Globo. Se alguém se predispor a ler a nota da embaixada e a matéria do G1, não vai saber onde termina uma e começa a outra. E aí eu queria chamar atenção, aí sim, para a pura desinformação. Hoje, mais cedo, no Rio de Janeiro, a Polícia Civil Fluminense, em coordenação com a Polícia Federal, fez uma bela operação contra a lavagem de dinheiro e chegou a entender um esquema que era de compra de armas no Paraguai, a internalização dessas armas e também o uso de lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas para adquirir armas e drogas. Sendo que também, para quem não sabe,
os arsenais do crime organizado também são alugados. Ocorre que, há 2 semanas atrás, saiu ventilado uma comunicação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do Império, perdão a redundância, dizendo que na Tríplice Fronteira havia uma suspeita de financiação para o Hezbollah. Bom, se tiver libanês trabalhando 12 horas por dia na região de Foz do Iguaçu e mandar dinheiro para sua família no Líbano, tá bem. Tá bem. Errado é fazer o que faziam os patrícios antigamente. Andava de Mercedes enquanto o pessoal no Líbano passava fome. Mas vamos lá. Qual era o perigo? O Hezbollah na Tríplice Fronteira. Aí hoje apareceu o tal do Hezbollah. Não é Hezbollah nenhum. É o inimigo de morte, de quem conhece alguma coisa, do eixo da resistência. Al-Qaeda. Apareceu um egípcio, que seria um lavador de dinheiro para o Comando Vermelho. Pode ser, tem bastante. E que seria simpatizante da Al-Qaeda. Ou seja, se esse egípcio é simpatizante da Al-Qaeda e é egípcio, ele foi do grupo islâmico armado, o GIA, que era o braço operacional que rompeu com a Irmandade Muçulmana entre 92 e 94. Mas é pedir demais para a Rede Globo, né? Tá até rindo, Mohamed. É pedir demais para a inteligência da PF. Eu insisto com vocês, olha só. Eu conheço de nome, tá? Um ex-operador da Al-Qaeda, ex-Daesh, que virou presidente. Chama-se Al-Rolani Ansara. Tem tanto nome esse cara, ninguém sabe nem se ele é sírio. E que foi reconhecido pelos Estados Unidos, e que mandou simplesmente o governo da Síria nacionalizar 3.500 mercenários, incluindo 5 que estão na lista de terrorista do FBI, pelos Estados Unidos. 5. Não são 5. Eram 6, mas o presidente saiu antes. O tal do Al-Jolani saiu antes. O tal do Al-Jolani tinha 10 milhões de dólares de captura em cima dele. Aí, de uma hora para outra, a captura sumiu. Ah, mas é porque todo mundo tem nome árabe. Então, eu vou falar aqui uma coisa. André, que é carioca como eu. André, o ex-secretário de Polícia Civil, se for para o preconceito sobrenome, chama-se Marcos Amin. Amin, é com Ain. E o atual é Felipe Cury. Cury é Silva para a imigração. Então, eu não entendo mais nada. A gente tem um secretário de Polícia Civil que é de família árabe, que não sabe a diferença de Al-Qaeda para Hezbollah? De salafista para Shia? Eu não acredito. Não acredito. E tem mais para fechar. Vamos falar português aqui, ó. Como foi montada a tal da Al-Qaeda? Ela foi montada para organizar uma luta que a princípio seria legítima da invasão da União Soviética ao Afeganistão. Tinha um governo pró-soviético, o governo foi derrubado. Moscou, na sua sutileza, teve a infeliz ideia de invadir um país que nunca foi invadido, nunca foi conquistado e que mal se chama de país, que é o Afeganistão. Teve essa ideia brilhante, genial. Ficou lá 10 anos, tomou a tunda, saiu com a mão na frente e outra atrás, com a metade dos seus soldados ou ferido ou louco de droga de ópio. Depois os gringos foram para lá, ficaram 20 anos, tomaram outra tunda. O que era a Al-Qaeda? Era a base. Qual era o trabalho dela? Recrutar voluntários de origem árabe, em geral árabe sunita, mas árabe, para ir lutar no Afeganistão contra a ocupação soviética, com o dinheiro dos Estados Unidos, financiado pelos Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel. Isso aí sabe todo mundo. O editor de internacional do G1 não sabe? Eu não acredito. A inteligência policial da Civil do Rio não sabe? Eu até acredito. Da PF, eu não acredito. Então, estão jogando um verde para colher outra coisa. Para fechar. Cara, não era na Tríplice Fronteira que o FBI, a CIA, a DEA, o Pentágono, o Escambau 4 falou que tinha suspeita? Pô, mas o egípcio do Comando Vermelho operava em Ponta Porã? Do outro lado é Pedro Juan Cabacheiro. Erraram de fronteira? Ou alguém não deu aula de geografia física para esse bando de mentiroso? Enfim, eu não acredito que a gente possa tomar o preconceito como base, porque se assim for, tanto o delegado Amin como o delegado Cury seriam suspeitos pela sua própria natureza, como o Mohamed seria, e eu também. Vamos para o debate, vamos para o programa. Obrigado.
Muito bom, Bruno. Vamos falar sobre isso mais adiante. E na sequência, a gente vai conversar com a convidada de hoje, Carla Roland Mello, que é professora de Relações Internacionais, especialista em estudos islâmicos e mestra em estudos estratégicos internacionais. Boa noite, professora, bem-vinda e muito obrigada por estar com a gente hoje. Boa noite, obrigada pelo convite. Então, professora, eu vou começar aqui a nossa entrevista te perguntando de onde vem o interesse pelos temas do chamado Grande Oriente Médio. Então, já vou falar de antemão, assim, não tenho nenhuma origem nem árabe, nem judaica, nada. Primeiramente, eu me interessei pela Turquia. Isso foi porque eu tive um contato na Alemanha com os imigrantes turcos, né, que tem um contingente muito grande na Alemanha, né, desde os anos 50, e eu estive lá a estudos quando eu era bem jovem, e começou a me interessar essa questão das interações europeias, daí mais precisamente da Alemanha em relação ali, desde a época do Império Turco-Otomano, a questão da ferrovia Berlim-Bagdá, eu comecei a me interessar, assim, por que essa interação, né? Depois, pelas próprias questões também de eu ser evangélica, né, protestante, e ter uma carga bastante grande, assim, de um histórico, assim, com as questões, principalmente de Israel, né, Israel bíblico e tudo mais. Eu diria que foi por aí. Ótimo, obrigada, Carla. Bom, tudo bem, Carla? Bem-vindo ao nosso programa. Pedindo a galera aí que está nos acompanhando, dar aquele like aí, é importantíssimo, também compartilhando o nosso programa e também, se puder, dando aquela força aí, aquele apoio financeiro através do nosso Pix que está passando aí na tela. Lembrando que estamos também no Instagram, também nos siga lá, dando aquela força, é muito importante. Bom, Carla, você pode comentar como é que foi a sua pesquisa de mestrado? Sim, então, eu sou formada em Relações Internacionais, né, e ao longo do curso eu fui me interessando pela região e cheguei no mestrado e articulando lá com a minha orientação, eu acabei pesquisando a política externa brasileira para o Oriente Médio, e aí eu considerei o Oriente Médio tanto países árabes quanto países não árabes, né, dali, Turquia, Irã e Israel. Eu abordei principalmente um pouco do histórico do envolvimento do Brasil com a região e foquei bastante nas relações econômicas e comerciais históricas, assim, e principalmente nos governos Lula 1 e 2, que foi o recorte que eu fiz histórico na pesquisa. Então, eu analisei bastante essas trocas comerciais entre o Brasil e os países, né, colocando ali alguns dados, assim, que eu levantei, do nível de trocas, né, e realmente o Brasil começou a ter um incremento maior, assim, nessas relações, já a partir dos governos militares, né, brasileiros, em troca de petróleo, principalmente ali com os países do Golfo, e exportando já produtos manufaturados, inclusive até automóveis, né, a gente teve isso, e depois, mais no governo Lula, a gente começou a exportar carne, né, praticamente, para lá, e outros produtos alimentícios, né, e ter já uma balança comercial bastante favorável ao Brasil. Menos um país que a gente não tem essa balança comercial favorável, né, na época que eu identifiquei, que era Israel, porque importávamos muitos produtos, né, com alta tecnologia de Israel, né, produtos tanto vinculados à questão de segurança, armamentos, mas também, eu lembro que eu vi questões assim mais específicas, lentes, coisas de alto teor de tecnologia mesmo, né, inovação. Nessa sua pesquisa,
você chegou a identificar algum tipo de exportação brasileira de petróleo para Israel, como tem sido muito falado recentemente, né? Sim. Ou ainda naquela época já não existia ainda? Ainda a gente não tinha, muito essa exportação, né, de óleo ou derivados, assim. Agora, eu acredito que mais atualmente isso aumentou, né? Correto, obrigado. Boa noite, Carla. Boa noite, Bruno, André Lobão, Júlia. Boa noite, pessoal. Né? Quero saudar em especial Raquel Matos, Daniela Carvalho Fontes, Paulo Artigas, que se tornaram membros, né? E Ana Paula, que enviou um super sticker. Também quero saudar aos demais, né? O Cripa, e Ismael e demais. Por gentileza, digam de onde estão falando, perguntas, né? Questões pertinentes ao tema, ao assunto, que a gente vai repassar à professora Carla. Carla, vamos um pouco mais a fundo nessa questão, né? Queríamos entender no tema qual a relação perceptível hoje que relaciona a extrema-direita, o apoio ao Estado de Israel e o evangelicalismo disso tudo. Sim, aqui eu acho que eu cheguei no dia assim mais fatídico, assim, talvez profissional meu, porque eu vou falar um pouco da minha até experiência pessoal sendo evangélica e tendo tido uma carga pesadíssima, assim, de discursos, de ensinos, de doutrina pró-Israel dentro da igreja evangélica, né? Então, primeiramente eu vou começar falando um pouco de como isso é ensinado dentro de um ambiente evangélico, dentro de uma igreja evangélica. Eu participei de algumas, assim, né? E desde muito jovem, desde criança praticamente. E, inclusive, a primeira igreja que eu participei, o símbolo dela era uma estrela de Davi com uma pomba, que representa o Espírito Santo, né, na fé cristã. Era, assim, o símbolo da igreja. E o pastor da igreja era um judeu convertido ao cristianismo, assim, né? Era um judeu evangélico, no caso. Isso não foi nada, assim, escolhido, assim, de antemão, foi uma coincidência, né? Mas essa ligação do evangelicalismo, ela não é recente, assim, em relação a apoiar Israel. Basicamente, o cristão, assim, evangélico, ele já meio que tem isso na sua identidade. Quando se converte ao cristianismo ou nasce na igreja, né, evangélica, ele já tem como uma das suas bases identitárias esse apoio a Israel, pela questão bíblica, né. Aí tem, obviamente, muitos ensinos em relação a isso. Primeiro que a gente tem o Israel bíblico, né, e que a igreja, depois de Jesus, depois de Cristo, seria uma continuação desse Israel bíblico, né, por adoção, enfim. E não há muito essa separação, isso é importante dizer, assim, né, do Israel moderno, do Estado de Israel moderno e o Israel bíblico, né. Fora isso, a gente tem uma propaganda enorme, assim, nas igrejas. Eu participei também de uma outra igreja que chegou a ter curso sobre justificando a existência do Estado de Israel hoje, e isso é considerado também no campo escatológico cristão. Para quem não sabe, escatológico seria, né, o estudo do fim dos tempos, né, quando seria a segunda volta de Jesus, né, enfim, a restauração do que seria uma nova Jerusalém, inclusive, né. Então tem toda essa roupagem na fé cristã, e muito se considera a criação do Estado moderno de Israel como um cumprimento de uma profecia onde estaria tudo se encaminhando para a segunda volta de Jesus, né. Então, assim, é uma série de coisas. Agora, como é que isso se enquadra no discurso hoje, né,
dessa extrema-direita, e que atraiu bastante os evangélicos, né? E nos últimos tempos, isso daí a gente pode também ver primeiramente como uma quase que uma importação, né, de um discurso estadunidense, onde os evangélicos mais fundamentalistas lá começam a ter esse apoio a Israel, enfim, né, e isso daí mais precisamente vem vindo num discurso cristão que digamos que se exacerba, onde tudo é tido como contrário à fé cristã, enfim, e como seria uma resistência, inclusive. Aí a gente pode citar desde o período da Guerra Fria ali, quando a gente tem esse recrudescimento da Guerra Fria, em relação, primeiro, a inimigos, né, do que seria o cristianismo, mas também seria um inimigo da própria sobrevivência do Estado de Israel, e Israel como um bastião também ocidental e que representasse valores ocidentais no Oriente Médio. Então a gente tem essa resistência ao comunismo, ao feminismo, a todas essas bandeiras que hoje a extrema-direita ainda carrega, né? E isso aí se aproximou cada vez mais com esse discurso evangélico fundamentalista, com esse apoio a Israel e essas pautas da extrema-direita, né? Perfeito. Só para identificar o pessoal, fundamentalismo, a religião como verdade única e imutável, né? Trazem um tema bíblico de Israel, bíblico para Israel atual, que não tem nada a ver. Política como um meio de cumprimento de profecias, usam a política para chegar à profecia, e intolerância a outras visões. Então, esse é o fundamentalismo. Não existe só o fundamentalismo islâmico, existe o evangélico e o fundamentalismo judeu. E os dois se expressam no sionismo. Sionismo é a palavra mágica de tudo isso. Isso, né? Essa diferenciação que você citou muito bem entre sionismo, né, o nacionalismo judaico que começou no final ali do século XIX, na onda de outros nacionalismos que surgiram na Europa, né, que vai culminar na criação do Estado de Israel em 48. Essa questão do sionismo, os evangélicos, normalmente, eles não têm uma noção clara do que é esse nacionalismo judaico. Eles acham que Israel atual, moderno, o Estado de Israel criado em 48, é a mesma coisa que o Eretz Israel lá, o Israel sagrado, bíblico. Eles não fazem muito essa diferenciação e também esse recorte histórico diz que são duas coisas muito diferentes, né? Porque nesse meio tempo aconteceu muita coisa, diásporas judaicas, enfim, os judeus se espalharam pelo mundo inteiro. A gente sabe que muitos judeus lá na Europa não queriam mesmo ir para um Estado de Israel formado, queriam ali ficar mesmo nos países que estavam ali na Europa Oriental, ali, e fazerem parte daquelas sociedades, né? Tem também toda uma esquerda judaica daquela época, movimentos trabalhistas, né? Bom, o Marx mesmo, né, era judeu na Alemanha. Então, assim, isso, infelizmente, na doutrinação evangélica, não se fala, pouco é falado. Isso é porque realmente o discurso evangélico, nesse sentido, é muito carregado desse fundamentalismo atrelado à política vindo dos Estados Unidos, né, e que pegou agora bastante aqui no Brasil também. Obrigado. Carla, boa noite, obrigado por aceitar nosso convite. A gente conversa bastante, mas tem uma dimensão que era legal trazer agora, que é a dos Estados Unidos. Você sempre coloca, tanto no programa semanal como em off também, da influência, por exemplo,
eu não sei se o termo está correto, tá? Falou com o maior respeito, mas eu não domino os termos, da pregação pastoral, da presença de missionários que sejam estadunidenses ou suecos, tem uma relação direta, como você falou, né, com a defesa do Estado sionista como se fosse Israel bíblica. Aí eu queria te perguntar, mais ou menos sobre, em cima da tua capacidade de professora de RI, né? Foi forjada uma aliança chamada Telecom Neocon, né? Televangelista Neoconservadora. Essa aliança não é nova, mas ela ganha muita força durante a era Clinton, como oposição ao Partido Democrata, como se precisasse, né? E ela se mundializa. Então, tipo, como é que isso aí chega a circular, pelo menos na tua vivência, no Brasil? Por exemplo, já chegou a conviver ou já viu um missionário que chega e fala que temos que defender Israel porque é a vontade divina, algo tão escancarado assim, ou defendendo missões militares dos Estados Unidos, ou circula de forma mais sutil, melhor, como circula esse tipo de... essa propaganda que reflete a aliança Neocon Telecom, perdão. Uhum. De novo, esse discurso Telecom, Neocon, assim, ele chega, não com esses termos, obviamente, aos evangélicos, assim, eu estava tentando rememorar algumas coisas, assim, do que eu escutei, do que eu vivi, desde essa época dos anos 90 e em diante. O que chega para os evangélicos? Tem muitas malas diretas de várias entidades, normalmente isso vem dos Estados Unidos, de igrejas, inclusive, com textos, com informações de Israel, do que está acontecendo lá, do conflito Israel-Palestina, só que sempre com um viés pró-Israel. Isso é amplamente disseminado entre os evangélicos que se interessam pelo assunto, e são muitos, assim. Tem também uma carga cultural enorme, até de músicas, né? Acho que eu já falei isso no outro programa que a gente faz, né, Bruno? Uma carga cultural enorme de músicas que têm ritmos judaicos e que são cristãs, mas têm ritmos judaicos. Tem capas de CDs, assim, que remetem a toda uma estética da religião judaica. No caso, acho que vocês devem ter ouvido falar desse cantor, até o Kleber Lucas, que gravou com Caetano Veloso. Tem um CD dele de muitos anos atrás que ele tá vestido como se ele fosse um judeu, assim, ajoelhado e tal, tem toda uma estética. Isso circula muito. Então, mas voltando a essas malas diretas que muitas igrejas têm, assim, eu mesma já recebi, até, infelizmente, já traduzi isso na minha igreja muitos anos atrás, assim, vinda de uma igreja da Suécia. Ali eles falam, dão informações que às vezes apelam para a cultura judaica, para uma história judaica, para dizer que através de artefatos arqueológicos que foram encontrados lá em Israel atualmente por pesquisas, realmente, por exemplo, o rei Davi existiu, né? Apelam a esses personagens bíblicos muito importantes na cultura cristã também, né? E depois também acabam se posicionando em relação a, por exemplo, por que os assentamentos judaicos são legais, por que eles têm direito de ter esses assentamentos, né? Em como eles, na verdade, não estão violando o direito internacional, eles estão se defendendo. Também muita propaganda em relação ao próprio desenvolvimento econômico de Israel, a tecnologia, a inovação. Eu lembro muito de escutar que um dos maiores exportadores de frutas para a Europa era Israel, e como é que eles eram exportadores de frutas se eles estão no meio de um deserto? Quer dizer, toda a tecnologia empregada para a produção. E isso, entre os cristãos, é muito falado e muito admirado, porque isso também, eles remontam daí, a gente pode até citar aqui, até a própria teologia da prosperidade, quer dizer que isso é um sinal de bênção de Deus, e que eles estão no caminho certo, que eles estão sendo abençoados por terem retornado à terra que sempre foi deles, né, entre aspas, né, pessoal. E então, assim, tem tudo isso, tem uma propaganda massiva, assim,
no meio evangélico, corroborando, né, esse apoio quase que restrito ao Estado de Israel moderno. Não sei se eu respondi a pergunta. Desculpa. O Brasil é um grande exportador de suco de laranja, né? E ele exportava, ele tinha taxação para entrar na Europa, então ele triangulava com Israel. Mandava as laranjas. Isso mesmo. As laranjas para Israel eram reexportadas para a Europa. Esse é o grande produtor de laranjas da Europa, o Brasil. Né? Etiquetinha de Israel. Né? Então, eu preciso esclarecer, porque isso são fantasias do Estado de Israel. O sionismo, ele adora fantasias. Né? Isso, a propaganda é muito grande mesmo. Sim, exatamente. Desculpa. Bruno, por gentileza, desculpa te interromper. Não, imagina, vamos seguir a ordem, tá tranquilo. Beleza, gente, vou seguindo por aqui então. No programa de hoje estamos com a professora de Relações Internacionais, Carla Roland Mello. E lembrando quem nos acompanha de deixar sua curtida aqui no vídeo dessa transmissão. E quem puder contribuir, a gente já recebeu alguns valores ao longo do programa, por favor, acessem o QR Code que aparece aí na tela ou pelo e-mail sindasp@gmail.com. Qualquer contribuição é muito importante para a gente dar sequência aqui nessa produção. Mohamed, recados ou perguntas aí do chat? Gostei do chat do Vinícius, né? Ele disse que Trump parece que é feito de laranja, é verdade. Muito boa essa. Bom, gente, houve duas perguntas aqui no chat, né? Como se dá internamente a questão do racismo em Israel, né? Em Israel, igrejas cristãs são proibidas? São duas perguntas, né? Eu vi uma pesquisa do Haaretz, né, dizendo que ele gostaria de expulsar, foi pesquisa exclusivamente para os judeus. 56% respondeu que gostaria de expulsar todos os árabes, todos os estrangeiros de Israel, né, porque Israel tem que ser pura. Então, essa é a intolerância de Israel. 82% quer expulsar todo o pessoal de Gaza e Cisjordânia, né? Essa é a intolerância de Israel. E esse tema, que a Carla é a nossa entrevistada, ela é fundamental, porque o que acontece e o que a gente vê? Né? O risco do fundamentalismo, né? É a desumanização do outro lado. O outro lado não é humano, ele é desumanizado. Isso é fundamentalismo. São animais, são seres não humanos, são ratos. Fundamentalismo, ele te dá esse poder. Sim, você fez eu lembrar aqui de uma coisa muito importante. Tanto da minha vivência, mas, enfim, falando sobre essas questões de Israel, principalmente atualmente. Ouvi, né, no caso, irmãos evangélicos falando na igreja que os palestinos, eles eram os filisteus, né? Os filisteus do Antigo Testamento. E que deveriam ser combatidos, afinal de contas, porque lá no Israel Antigo, né, e aí, gente, olha como é maluco isso, né? As crianças na igreja, elas já aprendem desde pequenas, elas cantam músicas assim, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão, né? Ou seja, a conquista de Canaã, isso já está no ideário das crianças na igreja, tem uma musiquinha assim que aprendem, e isso vai sendo incutido com os heróis da fé, né? Né? Então aí tem Sansão lutando contra os filisteus, né, e tudo. E aí esses irmãos vêm e falam que os palestinos, atualmente, os árabes palestinos, são filisteus. Então, assim, é isso que tu bem falasse, Mohamed, né? Uma desumanização, dizendo, eles são inimigos, eles têm que ser combatidos. É um absurdo, porque nós temos, inclusive, irmãos cristãos palestinos que estão lá sofrendo. Isso é pouco difundido entre os evangélicos, que há cristãos palestinos, pouco se sabe. Quando a gente fala, às vezes, com algum irmão, ele fica impressionado, ou ele fica meio que mudo, assim, e parece que dá uma pane na cabeça, né, falando disso, assim.
E é um assunto bem espinhoso para falar na igreja. Eu tentei falar nos últimos anos aí, e em algum grupo da igreja, assim, WhatsApp, falar alguma coisa, e aí vem o pastor e corta na hora, assim. Então, é um assunto complicado. Agora, em relação a Israel, né, a gente tem agora uma piora, até eu lembrei de uma outra questão, que se falava muito ali, pelos anos 2000, nas igrejas, que, de novo, uma historinha, né, que Israel já tinha tudo preparado, todos os materiais de construção preparados para fazer um terceiro templo, só tinha que mesmo conquistar o Aqsa, né, destruir a mesquita, e ali se construir o templo. E aí sim, né, seria quase que o fator culminador para a segunda volta de Jesus. Só que a Bíblia não é clara nem um pouco na segunda volta de Jesus, né, enfim. Mas, assim, hoje a gente está vendo ali que está em disputa de novo essa questão de Jerusalém não ser uma cidade internacional, né, e também como os israelenses, né, estão indo ali e atacando palestinos, né, ali em Al-Aqsa, e volta e meia a gente vê ali o desrespeito que há, né. Então, assim, e essa parte do racismo, né, que também pouco se fala entre os evangélicos essa questão. Aí já entra também um pouco da extrema-direita, dessa ideologia, né, que está nos evangélicos, e aí quando a gente fala sobre racismo, eles já falam que é um mimimi, né, que isso não existe, enfim, mas é real, né, é real. Hoje a gente está vendo muito bem com o governo Netanyahu, né, com esse governo de extrema-direita em Israel, e os seus apoiadores ali, o quanto isso tem sido violento. Eu vi um vídeo, inclusive, esses dias, eu não lembro agora se é um padre ou se era um pastor alemão que estava caminhando lá em Jerusalém e foi atacado por um jovem israelense. Foi atacado dizendo que ele não podia estar ali como cristão. Eu vi um outro vídeo de crianças mesmo, assim, adolescentes cuspindo em cristãos que estavam passando você deve ter visto também, circulou bastante, né, que estavam passando numa procissão, assim. Então, hoje, o Israel de hoje está sendo realmente muito reticente, inclusive com cristãos, né. Carla, eu posso te dizer que sempre foi, né. Mostra alguns vídeos, né, mas a gente que conhece, convive, tem parentes lá, a gente sabe que que os cristãos são perseguidos, né, violentamente, inclusive, com violência, em Israel, né? Belém é uma cidade cristã e a violência ela é bastante forte, né, contra os palestinos cristãos. Mas eu pergunto também essa questão, não estão apagando o Novo Testamento e Jesus Cristo na igreja evangélica? Porque a gente vê que Jesus ele pregava para todos, né? Pregava para os gentis, para as mulheres, para os injustiçados, não interessava religião, cor, nada, nada. Então Deus ele ampliou, né, para todos serem monoteístas, né? Então, por que o evangélico se exclui disso? Porque ele exclui toda a população do planeta, né? E eu quero dizer, eu estudei num colégio marista, né? Tem algumas palavras que são maravilhosas e são de paz. Por exemplo, Mateus 5:9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. E a outra, né, meu reino, João 18:36, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam. Então, eles apagam as palavras de Jesus, é isso? Né? É basicamente isso. Aí tem uma disputa desse fundamentalismo cristão que vem dos Estados Unidos, que espalha missionários pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, que faz essa propaganda massiva, linkando agora com esses valores de extrema-direita. É importante a gente falar aqui de uma coisa, né? Ali com os ataques de 11 de setembro, em 2001, os cristãos, eles
tem uma autora norte-americana que fala que os cristãos sempre têm que ter um opositor. Esses cristãos fundamentalistas norte-americanos e brancos, especificamente. Eles têm que ter sempre uma oposição a fazer. Então, na Guerra Fria, a gente vai ter ali o comunismo, né, o socialismo, depois a gente vai ter daí o feminismo também, que é uma pauta que está hoje também nesse discurso de extrema-direita, até que a gente chega no 11 de setembro, e aí vem o novo perigo, o Islã, né, o islamismo. E aí começa a surgir uma série de discursos também, que é uma religião de terroristas, que é violento, e aí, inclusive, nos Estados Unidos começam a surgir pessoas que são islamitas e que eram ex-terroristas e que se converteram ao cristianismo, e começam a pregar e dar testemunhos. E depois se percebe, esses que falaram isso, vários deles eram falsos, eram alguém que foi criado na Suécia, que migrou para os Estados Unidos, que inventou toda uma lorota, assim. Então, Agentes do Mossad, esse é o nome. Aí fazem até livros sobre isso, uma série de coisas. E aí a gente entra naquela tese dos anos 90 também, do Samuel Huntington, né, de um cientista político norte-americano, sobre o choque de civilizações, né, que é uma tese muito ruim, mas que deu muito certo nesse discurso de extrema-direita, da defesa, né, no caso, o Ocidente, contra esse Oriente hostil, islâmico ou comunista também, e aí coloca todo mundo num balaio, assim, de preconceito, e aí a gente culmina nisso, que hoje aí a gente pode ver nos movimentos de extrema-direita em vários países, que o que está no discurso, muito nessa ideologia, vamos salvar o Ocidente, e o Ocidente é cristão, né, historicamente, então os evangélicos embarcam nisso aí, inclusive até na Europa, por exemplo, a gente está vendo a AfD na Alemanha, a Europa já é pós-cristã, né, no sentido de que muita gente já não segue mais o cristianismo, ou vai em igrejas, enfim, mas eles defendem essa pauta do Ocidente, dizendo que não, o Ocidente ele é cristão, e nós temos que, por essa herança que a gente tem cristã, enfim, então a gente também tem que defender isso. Então, a gente entra, a partir mais ou menos aí do 11 de setembro, nessa nova onda, né, que se tem. Ótimo. Carla, eu vou dar sequência aqui. Queria colocar duas questões, assim, uma de ordem mais pessoal um pouco, que seria, especialmente a partir de 2018, se foi possível continuar frequentando a igreja, né, naquele período ali de campanha de Jair Bolsonaro, e a outra questão tu mencionou rapidamente sobre os pastores, né, enquanto lideranças da igreja que mudam de assunto, que não tem espaço ali para debate. O que acontece em alguma situação, se tu já vivenciou, já ficou sabendo de algum, ou mesmo, né, como tu comentou, que em alguns momentos tentava esclarecer alguma informação, algum conceito em relação ao sionismo, como que essas lideranças se portam diante de situações assim? Simplesmente é isso, corta, acabou e passa para outro assunto? Não existe mesmo espaço para debate e contraditório, pelo menos na tua experiência nas igrejas em que tu frequentou? Uhum. Eu na verdade já estou com uma dificuldade de frequentar as igrejas antes do bolsonarismo. O bolsonarismo acho que só culminou, assim, muito por conta, teve um discurso muito forte para Israel numa igreja que eu frequentei, que foi, assim, para mim, um estopim, assim, para também me afastar um pouco, assim, né, mas é muito difícil esse diálogo, assim, porque cria-se um clima muito, um climão, assim, né, quando se opõe a isso, ou se quer colocar uma ideia nova, porque realmente, para o evangélico, quase que o apoio
irrestrito a Israel faz parte da sua identidade, é muito forte mesmo isso, sabe? Por essa identificação que se tem também da igreja pós-Jesus, assim, como sendo o novo Israel, né, de Deus, assim. Então, é muito difícil mesmo, assim, e quando a gente quer esclarecer alguma coisa, tem o fato de eu ser mulher também, que isso prejudica bastante na igreja, porque a igreja é muito machista, então, é bem complicado esse diálogo, assim, e normalmente a gente vai entrar em alguma espécie de clima chato, né, e normalmente isso não vai muito para frente, não, assim. E em relação a Gaza, genocídio, imagino que menos ainda, né? Não deve existir menção a esses temas na igreja, acredito. Não, foi isso que eu falei. Acharam que quando eu mencionei isso e disse para orar pelos irmãos, nem que fossem pelos irmãos cristãos palestinos, teve um corte na hora, assim, não vamos entrar nesses assuntos, porque senão vai dar atrito aqui, esse grupo não é para isso. Mas uma irmã tinha colocado um vídeo, esses vídeos de WhatsApp, né, e pró-Israel, e todo mundo já estava ali comentando, dizendo, sim, vamos orar por Israel, vamos orar porque eles foram atacados, e aí eu coloquei isso, né, e aí ali acabou o assunto. Simples assim, simplesmente corta e acabou. É bem complicado. Claro, gente, tem já um despertamento, dá para ter uma pequena esperança, que tem muitos cristãos evangélicos que estão despertando, muitos jovens, inclusive, em relação já a essa questão de Gaza, dos palestinos e tudo mais. Tem igrejas que já são mais progressistas, estão surgindo no Brasil, graças a Deus. Ainda, né, não é um número expressivo, assim, mas tem muita gente que está despertando, ainda bem, né? Eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje também conversando sobre esse assunto, para dar esse contraponto, né, e uma narrativa diferente. Mas lidar com essa parte do sagrado, né, com as pessoas, isso é muito forte, é uma questão realmente de mentes e corações mesmo, assim. Inclusive, eu mesma, sendo criada dentro desse meio, para despertar e, né, não ter esse apoio restrito a Israel, é uma caminhada que requer um certo esforço, assim. Então, é importante da gente também buscar, né, ter esses diálogos e, de uma certa forma, trazer essa informação diferente, né. Claro, obrigada. André, microfone. Oi, pessoal. A gente, de alguma forma, quer agradecer a quem está mandando aqui superchat para a gente, né? A Ana mandou R$2. Tem também a Regina Alves. Valeu, Regina. Obrigado. Curta, comente e compartilhe aí. Dá aquela pingada aí para a gente. Valeu, Regina. Um abração para você. Bom, pessoal, diz aí de onde vocês estão assistindo o nosso programa, que país, que cidade, que estado do Brasil. Manda aquele alô aqui para a gente, é importante aqui a sua participação. Também aí nos apoie financeiramente através do nosso Pix, né, para dar aquela sustentabilidade ao nosso programa. Não é fácil produzir o Oriente Médio em revista. Carla, até você já respondeu a minha pergunta, né? A sensação que eu tenho é que o sionismo cristão, né, esqueceu Jesus na cruz, né? Não quer nem saber de Jesus. E aí eu quero puxar uma pergunta aqui. Você também fez uma citação ao bolsonarismo, né? Como é que você encara esse apoio absoluto do bolsonarismo, que representa a extrema-direita brasileira ao Estado de Israel? Essa relação direta está atravessada pelas lideranças evangélicas, certo? Temos aí Malafaias da vida. Pode nos expor alguma dessas causas, por favor? Sim, eu acho que no caso do bolsonarismo, eles fizeram uma leitura muito boa do campo evangélico e pegaram essas pautas, essas identitárias dos evangélicos e trouxeram também para o debate, né?
Mas hoje é importante dizer que os Estados Unidos do Trump, do primeiro governo, né, agora o segundo, depois a eleição do Bolsonaro em 18, né, e essa ascensão dessa extrema-direita também em Israel, isso tudo está muito bem articulado, né, com outras extremas-direitas de outros países, Hungria, né, e por aí vai. Então, essa aproximação do Bolsonaro tem, primeiro, que eles fizeram essa leitura de que os evangélicos têm todas essas pautas de costumes morais e que tem esse apoio quase que restrito a Israel. E depois também eu acho essa aproximação desses governos de extrema-direita e desses partidos, no caso, globalmente, né? Obrigado, Carla. Só queria dar um recado aqui, aí passa para o Mohamed, a gente está perto já de 1 hora de programa e 22 horas que é nosso teto de horário. O recado é para o programa que vai seguir na Voz Trabalhadora. Vozes da América, com Luiz Portinho e Victor Pino. Eu vou para lá um pouco depois que acabar aqui, mas está muito interessante, tá? Então, queria convocar, né, a audiência da Voz Trabalhadora para ficar no canal, para depois, senão o algoritmo ele derruba tudo e vai tudo de novo. Então, quem tiver na Voz, por favor, segue aqui no canal e vamos em frente. Mohamed, vamos só responder a Ana, eu te passo, pode ser? Por favor. Então, Carla, você saberia dizer... Isso, vai, por favor, fica à vontade. Se a maioria em Israel crê que só eles, o povo de Deus, que as nações não os abençoarem, serão amaldiçoadas, desculpa. Olha, a gente sabe que tem várias correntes em Israel, né? Tem correntes mais progressistas lá, né? Tem os governos anteriores também não eram, né, tão, digamos, conservadores assim, ou esse apelo à religião, mas esse é uma afirmação assim de que é muito religiosa, né? Claro que isso é utilizado no campo político daí para discursos mesmo, para angariar adeptos, né? E aí, de novo, eu falo dos fundamentalistas evangélicos, assim, né? Cristãos. Agora, entre os judeus, aí, claro, a gente tem também diversas correntes, tem se posicionando, né? Tem judeus ortodoxos, inclusive, em Israel, fora de Israel, que, por exemplo, são contrários. Tem judeus que são contrários, inclusive, a ter um Estado, né? E também justificam isso pela própria fé judaica, dizendo que o Messias não viria com um Estado, né? Tendo Israel sendo um Estado, enfim. Mas tem esse discurso, sim, tem esse discurso que, entre os evangélicos, que sim, as nações que são contrárias a Israel, sim, vão sofrer as consequências, digamos, né? Não serão tão abençoadas assim. Inclusive o Brasil, pegando essa questão do bolsonarismo, o Brasil apoiando o Estado de Israel, pegando essa questão religiosa e tudo mais, seria também abençoado conjuntamente com o Estado de Israel. Mais uma pergunta. Professora, é correto protestantes se designarem cristãos, uma vez que sua fé está baseada no Antigo Testamento? Cristão não deriva de Cristo? Não, na verdade, sim, os cristãos derivam de Cristo, mas a Bíblia cristã, ela tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os fundamentalistas cristãos, eles estão se pautando muito por textos do Antigo Testamento, que aí a gente pega a Torá, que é a lei judaica, pega os profetas, os maiores, os menores ali, que também são todos judaicos, pega os Salmos, Provérbios, enfim, que é a maior parte da Bíblia cristã mesmo, e depois a gente tem os escritos, os evangelhos, que contam ali tudo que Jesus falou, os 4 evangelhos, e as cartas de Paulo, que aí tem toda uma discussão também, e é importante dizer aqui, o Novo Testamento é muito importante para a fé cristã.
Só que a gente está falando tanto de Antigo Testamento aqui porque a gente está falando desses fundamentalistas evangélicos que olham lá para um Deus que é um Deus belicoso, que é um Deus que usa de violência, enfim, desde a libertação dos hebreus do Egito, a conquista de Canaã, da Terra Prometida, e a destruição dos povos que ali estavam. A gente sabe também, historicamente, que Israel, ele sempre conviveu com outros povos nessa Terra Prometida, eles continuaram ali os povos que já estavam, os cananitas, depois os filisteus, e eles, inclusive, também adoraram os deuses desses povos. E aí tem ali o relato bíblico que diz, Israel se desviou, depois voltou, depois Israel teve as diásporas, foi para a Babilônia, os assírios antes também, mas Israel teve trocas importantes, inclusive, para a formulação da sua própria fé com esses povos. Isso é muito importante. A gente não pode ser inocente de pensar que isso não existiu. E mais, Israel sempre foi um povo muito pequeno em meio a todos esses impérios que eles estavam, Império Babilônico, os assírios, enfim. Sempre foi um contingente muito pequeno populacional. Isso não quer dizer que eles não são importantes ou que eles não podem afirmar a sua fé e a sua identidade, né? Eles têm história, claro. Não estou aqui em nenhum momento fazendo um discurso antissemita, né? Não é isso. Mas a gente não pode ser inocente de pensar que essas interações não ocorreram, né? E que Jesus, ele era judeu, mas ele vem para fazer uma religião universal e por conversão, e que aí ele mesmo fala, vai por toda a terra, prega o evangelho, essas boas novas que eu estou trazendo, e ele foi contra ali os religiosos, inclusive da sua própria, né, religião ali, em vários aspectos e várias críticas ali, a fariseus, etc., né, e depois Paulo, né, e os outros apóstolos, eles vão ter várias discussões, inclusive, isso está no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia. Pedro, né, que para a religião, para a matriz católica do cristianismo é o primeiro papa, né, mas Pedro tinha dúvidas se eles deveriam manter ritos judaicos na nova fé cristã, se eles tinham que manter as restrições alimentares, circuncisão e tudo mais. Aí tem lá um relato na Bíblia que diz que ele teve um sonho que Deus revelou para ele que ele poderia comer de tudo, né? E depois Paulo também afirma que não importa a circuncisão, se é circuncidado ou se não é circuncidado, o que importa é a fé em Cristo, né? Enfim. Então teve todas essas discussões, né? E na igreja primitiva ali, muitas, né? Mas a fé cristã é uma fé universal, tem até uma passagem que também diz, não importa se é grego, se é judeu, enfim, todos que creem em Cristo, enfim, serão salvos, etc. Isso é muito importante na fé cristã, só que isso é pouco falado por esses fundamentalistas, né? Carla, me ocorreu mais uma dúvida, e aí não tem nenhum grau de ficar jogando como desmistificador, eu queria só botar um contraponto, né? Mais ou menos a figura histórica de Jesus, Isho em aramaico, que era o nome dele, tem algumas aceitações, né? Maria era cananeia, logo era palestina. O José não, era hebreu, não sei de qual das 12 tribos. E o judaísmo era uma religião de conversões naquele período. Não era uma religião étnica. Então era possível você ter um casal, aspas, misto, coisa que hoje no Estado sionista é proibido, né? Uhum. A outra situação, inclusive os dois historiadores que desenvolveram essa tese foram expulsos do Estado de Israel. Um deles é o Ilan Papean, o outro agora me foge o nome, que nunca teve diáspora nenhuma, né? O que houve foi uma conversão dos Hazaras, ou Hazaris, que era um grupo étnico túrquico, entre mais ou menos o que seria hoje
essa divisa entre a Turquia e o Cáucaso, e daí veio a grande diáspora judaica no mundo europeu. E aí sim, já tem um relato histórico mais consistente, isso daí tudo está comprovado, tá? Que quando os sionistas chegaram, ainda no Império Otomano, no finalzinho do último pachá, do último sultão, indo para os 3 pachás. Foi aquele período ali, onde o sionismo ainda era vinculado ao Império Austro-Húngaro, que era aliado dos otomanos, né? Os patrícios de fé judaica, Mizrahim, sequer sabia da existência de judeus europeus. Eu sei que o que eu estou falando agora pode parecer tão absurdo quanto a gente escutar histórias como você narrou para nós agora, né? Porque parecem universos que não dialogam. Mas diante... Eu não quero parecer algo que eu não sou nem marxista, né? Mas diante da... Não, isso não sou, não sei, explico por quê depois. Mas diante de tal rigor histórico, como é que se fundamenta um conjunto de textos? Porque são 12 ou são 14 evangelhos? A gente nunca sabe, né? Porque não tem os apócrifos, só que eles não são validados. Os textos foram encontrados em aramaico, mas a língua culta do Império Romano era grego. Como é que isso não cria um conflito intelectual gigante? Assim, não estou falando para um fiel médio, estou falando, por exemplo, alguém que tem uma formação razoável. Sei lá, não quero fazer elogio universitário, vou encerrar minha lenga-lenga aqui, por exemplo. Eu sei que não é a flor que se cheire, né? Moralmente é alguém duvidoso, mas o Silas Malafaia é formado em psicologia. Olha, de experiência própria entre esse meio evangélico, a gente tem várias formações entre os irmãos, né? Eu sei que às vezes tem talvez até um preconceito, assim, de classe, achando que os evangélicos são pessoas mais empobrecidas, não tem muita cultura. A grande maioria realmente é periférico, enfim. Eu participei de igrejas de classe média, tá? Que as pessoas, assim, iam para Israel fazer turismo, que isso fazia parte também da própria cultura da igreja. Quer dizer, tinham condições de viajar para Israel, é uma viagem bastante cara, né? Então, assim, então tinha médicos, tinha empresários, tinha de tudo, assim, pessoas com acesso à universidade. Esse irmão que eu falei, que falou dos filisteus, ele tinha ensino superior, sabe? Então, falta mais informação ainda. E tem uma propaganda massiva, assim, é algo incrível. Dessa igreja que eu participei, teve um curso de 2 dias sobre Israel, o Estado de Israel, aí ia lá no Eretz de Israel e mostrava por que Israel tinha direito a voltar para lá, tanto baseado nos escritos bíblicos, mas também, o rabino tal falou tal coisa, e os Estados Unidos apoiam, e isso e aquilo. Então, assim, tem um discurso muito bem feito e transmitido, e aí o curso tinha mapas, tinha várias coisas. Então tem um discurso e uma propaganda muito bem feita dentro desse fundamentalismo evangélico de direita, assim, e as pessoas acham que elas estão se informando, né? E para muitos evangélicos, a igreja também é um local onde elas recebem ensino, formação, no caso, doutrinação, né? E aí as pessoas saem reproduzindo isso, assim. Então é uma disputa de narrativas muito grande. Isso que tu falou, Bruno, sobre as traduções bíblicas, por exemplo, né? A própria formação da Bíblia, né? A Bíblia evangélica é diferente da Bíblia católica. A católica tem o que a gente chama dos textos apócrifos, tem outros livros, inclusive são muito interessantes de ler. Então isso aí já é uma disputa, né? Por que a Bíblia evangélica tem alguns livros, a católica não tem? Então isso são discussões que são feitas.
Depois a gente tem algumas as traduções também, que foram feitas ao longo dos séculos, daí tem a Septuaginta, e depois tem a King James, que é uma tradução do inglês lá na Inglaterra, já protestante, então, e aí a gente vai, enfim, é uma longa discussão, assim, mas isso está mais no campo dos cursos de teologia. Nas igrejas, pouco você vai ver um fiel mesmo evangélico falando disso no dia a dia. O que eles querem é digamos assim, um discurso muito mais simples. Muito mais simples. Carla, eu posso fazer uma última pergunta? Obrigado. O programa tá bom hoje. Vai onde? É a última pergunta que eu vou fazer hoje. Vamos lá. Tem alguma similaridade entre o papel do rabino e o papel do pastor, quando comparadas as suas funções em ambas as religiões, em ambas as atividades? Olha, eu acho que no campo evangélico a gente não fala muito sobre isso, assim. Acredito que sim, porque cuidam de uma comunidade, das famílias, etc. Tem uma similaridade, sim, nos encontros, né? A gente também, eu acho que talvez muita gente que está nos assistindo seja católico, ou já foi, ou vem de uma família católica, porque a maioria do Brasil, assim. Mas no culto evangélico a gente não tem uma liturgia que nem na liturgia católica, né? Então é muito mais livre, são reuniões, tem uma diferença, assim. Eu acredito que sim, mas basicamente o que a gente vê no campo evangélico é que Jesus nos evangelhos era considerado, acabou sendo considerado, né, ali como um rabi, como um mestre da lei, né, e por ato divino mesmo. A gente tem um relato lá nos evangelhos de Jesus com 12 anos discutindo com os mestres da lei, de igual para igual, e todo mundo fica surpreso, quem é esse menino, né, que quando ele se perde lá em Jerusalém, que os pais vão visitar o templo, mais por aí mesmo, assim. O pastor sendo, claro, alguém que, pelo menos, deveria ser um especialista na palavra de Deus, no caso, na Bíblia, mas a gente sabe que a formação dos pastores também é muito deficitária em muitas igrejas no Brasil, infelizmente. Bom, Carla, tá ótimo o programa, mas a gente precisa encaminhar para o encerramento. Então, últimas e brevíssimas considerações, por favor, Mohamed, Bruno, André. Tá, ok. Eu gostaria de dar alguns números, né, da inserção na política, né? Nos Estados Unidos, são aproximadamente 60 milhões de cristãos sionistas, 25% dos adultos, segundo o Pew Research. Brasil, aproximadamente 30 milhões de evangélicos sionistas, pesquisa Datafolha 2020. E aí veio a pergunta, né, se Lula cortou as relações com Israel. Não, infelizmente não. Eu tenho a certeza que ele está louco para chutar o pau da barraca, mas politicamente, infelizmente, né, existe uma bancada muito pró-Israel que poderia tomar o poder da extrema-direita, e ele precisa sustentar essas questões brasileiras. Eu entendo, mas eu gostaria, já está chegando, já ultrapassou o limite de chutar o pau da barraca. Ou você é pró-genocídio ou é contra o genocídio. Ou se você é nazi-sionista ou anti-nazi-sionista. O que está acontecendo em Gaza é a morte da humanidade. Então, tem que tomar uma posição, sim. E a gente tem o maior respeito, né, aos judeus, aos cristãos, aos evangélicos. Eu realmente vejo um papel fundamental da igreja evangélica na questão do pertencimento, das palavras, das ações. Eu só sou totalmente contra a igreja na política, né? Porque a igreja para a política ela pode convergir para outras coisas, como o Islã também converge e outras convergem, e eu sou totalmente contra, né? Começam a dar justificativa religiosa, né, para guerras violentas, ações violentas.
né, impedem a solução pacífica, né, instrumentalizam Deus, usam a palavra de Deus a todo tempo para legitimar a ação errada que ele faz. Em nome de Deus, eu estou fazendo isso. Então, gente, não é assim, né? E outra observação que eu gostei bastante, né, que foi colocada no chat: Ocidente conservador, a maior vergonha é a traição dos países árabes poderosos, nada fazem pela Palestina. Conservadores e covardes. Eu concordo perfeitamente com essa observação. Não só o Ocidente, os países árabes, né, estão acovardados com esse plano sionista, né, de fundamentalista, que amedronta, né, mas está na hora de sermos corajosos e não calarmos. E se você não tiver coragem de se expor ou falar, então assista o programa, nosso programa, assista os outros programas, dê o like, compartilhe e faça a nossa voz chegar aos outros. Trabalhe em silêncio, né? Esse é o meu recado final. Né? Um abraço, Carla, muito obrigado. Esse tema ele é extenso e muito interessante, né? Paz é o que a gente pede. Paz Sim. De Deus. Com certeza, paz. Obrigada, pessoal. Eu acho que é muito pertinente a gente falar sobre isso. Espero que evangélicos talvez estejam vendo o programa ou vejam. É inadmissível a gente, como evangélico e cristão, estar enxergando esse genocídio na Palestina e simplesmente virando o rosto porque apoia um suposto Estado de Israel antigo, assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se informem mais, né, os evangélicos, assim, e por favor, né, sigam aquilo que Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo, né, por favor. Carla, e não esqueçam que há palestinos cristãos, e também há egípcios cristãos, há uma série de árabes que são cristãos, pessoal. Carla, se tu me permite mais uma coisa bem rápida. A Palestina é cruzamento da Ásia, África e Europa. Muitos impérios, muitas pessoas passaram lá. Os palestinos que estão lá, provavelmente, eles se converteram a outras religiões, inclusive a islâmica. Então, se for feito o teste de DNA, que eles pregam, o judeu puro, né, do esperma sortudo, provavelmente eu tenho mais sorte do que o europeu que migrou lá da Europa, lá do Cáucaso para a Palestina. Eu provavelmente tenho mais sangue judeu do que eles, eu que sou de pai e mãe palestina, e toda a massa palestina e os de Gaza, provavelmente são judeus do Velho Testamento. Né? Só isso. Com certeza. Não somos filisteus, não. É isso aí. Gente, precisamos encerrar. Carla, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. A gente extrapolou aí o horário, muito interessante, muita coisa para falar, mas a gente precisa mesmo encerrar. Então, obrigada de novo pela presença. E vamos lá, né, gente? Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos você em nosso próximo episódio aqui no canal. O nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. E contamos também com a participação de Mohamed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar a você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix está aí na tela. Lembrando que Oriente Médio em Revista está também no Instagram. Nos siga no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, e aos sábados, no canal da revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Um abraço e até a próxima. Oriente Médio em Revista.
Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube.